Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio dos prémios Falso Plano. Hoje vamos atribuir os prémios ao nível coletivo e ao nível das melhores provas desta época. Para quem não ouviu, temos a primeira parte, falámos sobre os prémios individuais, os melhores ciclistas do ano, nas mais diversas especialidades. E hoje vamos então começar pela equipa do ano. Tivemos aqui uma decisão praticamente unânime, só tivemos um voto contra. E Branco, queres anunciar a equipa do ano? Quero e deduzo que ninguém faça ideia qual é que é. A verdade é que no Falso Plano nós escolhemos a Jumbo Visma, vejam só. E pronto, e se quiserem, estou a brincar, é muito evidente que a Jumbo foi a equipa do ano. 48 vitórias, acho que, se não estou em erro, execo com a UAE e com a Quickstep, corrijam-me se estiver enganado, por favor. Façam aí a vossa pesquisa enquanto eu desenvolvo o raciocínio. Isto era o teu tema, achava que já vinhas preparado. Eu disse isto agora, não estava pensado, foi só por isso. Mas posso ir lá a seguir. Eu vou, vai, continua lá. Estava só a dizer que, portanto, dessas 48 vitórias, 24 são o World Tour. E pronto, acho que fica na imagem de todos, na memória de todos, a classe da Jumbo na volta à França, a forma como desmontaram o Pogacar e como, portanto, aquele célebre momento dos ataques consecutivos de Vingegaard e Roglic, que o Pogacar pagou mais tarde. Obviamente que a Jumbo fez muito mais do que isso, mas esse é talvez um momento capital. É óbvio que se olharmos para as provas de uma semana que Roglic venceu, para as vitórias de Van Aert, para as vitórias de Laporte e para outros bons resultados individuais, sobretudo também nas clássicas do Norte, é óbvio que a Jumbo se distingue das demais equipas e não há muito mais a dizer sobre isso. Uma menção honrosa também para a Intermarché. Já perceberam que aqui no Falso Plano gostamos particularmente desta equipa e que o facto de estar bem alto na classificação World Tour torna esta equipa uma das surpresas do ano e uma das melhores equipas a seguir, pronto, à Quickstep, à Ineos e à Jumbo e à UAE Emirates. E, portanto, nesse sentido, é também uma equipa que merece esta menção honrosa e que tem um ano brilhante, com vitórias em todos os terrenos. E é uma equipa que acarinhamos particularmente e que vamos continuar a desejar uma temporada ainda melhor, se possível, em 2023, embora saibamos que melhor não é propriamente fácil. Não sei se alguém se quer juntar aqui à discussão. Deduzo que haja um senhor que queira falar sobre a sua muito querida Intermarché, o anti-Gobert Matria. Isto vê-se mesmo que tu não lês o guião, porque isto é o tema a seguir. Estás a entrar pelo tema a seguir adentro como se não houvesse amanhã. Então, Vamos falar da melhor equipa do ano agora. Mas está ali Intermarché. Bem, mas a seguir eles ganham, já falamos mais sobre eles. Então porquê é que não me cortaste? Se calhar podes introduzir já o tema. Não, porque eu tenho algumas coisas a dizer da Jumbo. Primeiro queria completar o raciocínio do Branco. Então, a Jumbo faz 48 vitórias, a UAE faz 48 igual e a Quickstep é que faz só 47, não faz 48. Obrigado. Não estavas 100% certo, mas estavas praticamente. Em relação à Jumbo, realmente eles, sem dúvida, são a melhor equipa da temporada, para mim não tem grande discussão. E se nos isolarmos do que eram as expectativas iniciais, nem acho que faça sentido a Intermarché aparecer aqui em segundo. Acho que não foi a segunda melhor equipa do ano, foi muito acima das expectativas. Eu disse menção honrosa. Não nos vamos antecipar. O que eu tinha só a dizer é, se dissessem à Jumbo que só ia fazer top 10 numa das grandes voltas e que não ia ganhar nenhum monumento, eu não acho que seja uma época extraordinária da Jumbo. Acho que eles atingem o objetivo que andavam a perseguir há tantos anos e quando ganhas o Tour é sempre uma boa época. Mas falham na Vuelta, falham nos monumentos. Diz, Ricardo. Era isso que eu queria dizer. Top 10 numa das grandes voltas, ganhou.
Sim, está bem, mas pronto, só teve na luta da geral numa das grandes voltas, claro, ganhou e é o Tour, não é? Não foi, Eu percebo o que foi estás a dizer. Por exemplo, a Quick Step acaba por ganhar uma grande volta e um monumento. É isso, e Não. tu teres o Wout van Aert e não ganhares nenhum monumento e teres 2 dos 3 melhores voltistas da atualidade, agora com o Remco, pronto, 2 dos 4 melhores voltistas da atualidade, e só estares na disputa por uma das grandes voltas, pode, para mim não é um sucesso completo, era só isso que eu queria dizer. Mas também não houve nenhuma. Houve alguma equipa na disputa das três. Daí Mais eu que dizer uma que grande são volta. indiscutivelmente a melhor equipa. Não sei se foi uma ótima época para eles. Podem ser a melhor equipa sem ser uma época perfeita, pronto, digamos assim, para eles. Acho que foi uma época em que eles demonstraram muito domínio em certas partes, em certas corridas. E acho que isso realçou muito o trabalho da equipa. Há etapas então em que é claríssimo o trabalho que a equipa faz. Estou-me a lembrar da etapa do Paris-Nice, não sei se é a primeira, se é a segunda. A etapa de Calais, a etapa que o Vingegaard deixou para baixar para trás, com os ataques do Roglic. Acho que provavelmente foi a equipa que mostrou, conseguiu pôr em prática o trabalho de equipa de melhor maneira, de forma a alcançar os seus objetivos. Aí concordo Conseguiu 100%. destronar Ganharam os muitas Ineos. vezes com mérito coletivo. Sim. Exato. Não foi só com base no poder, Na força de individual. de um elemento, ou assim. Foi, a equipa mostrou uma capacidade de trabalhar em conjunto que fez com que atingisse os seus objetivos. E que faz justiça ter este título. Mas eles neste momento provavelmente têm o melhor bloco para o PAVI e o melhor bloco para as grandes voltas. Sim, eles têm o melhor bloco para tudo. Exato. Até têm o melhor bloco para ganhar o Tour de l'Avenir também. Pratas, ias dizer qualquer coisa? Acho que este ano a Jumbo acabou por suplantar a Ineos como o bloco mais forte a nível mundial, no mundo todo. Também aqui um bocadinho um final de ciclo da Ineos em termos de voltistas capazes de vencer uma grande volta. A Ineos conseguiu ainda assim ganhar o monumento, coisa que a Jumbo não conseguiu, mas de resto nas provas de uma semana e no Tour mostraram claramente que são a melhor equipa. Acho que é indiscutível. Sim, não tenho grande discussão em relação a isso. A minha pergunta era, vamos pôr a coisa desta maneira. Achas que se perguntassem aos diretores da Jumbo se para onde queriam uma época igual, eles diziam que sim? Contudo, Acho que sim. Achas que sim? A partir do momento em que ganha o Tour, que é o grande objetivo da temporada, acho que será sempre considerado uma época com muito sucesso. Sim, a equipa então, até pela diferença dos patrocinadores no Tour em relação às outras provas. Acho que se eles dissessem, olha, vamos ganhar o Tour na próxima época, eles assinavam logo. Ok. Pronto. Eu acho que dado este domínio que falámos dos blocos nas mais variadas áreas e na profundidade, a falha nos monumentos podia levar a pensar duas vezes, mas como já disse anteriormente, acho que isso não mete em discussão o facto de que eles são a melhor equipa da temporada. Eu acho que eles podiam ter sido ainda melhores e acho que se calhar para o ano vão ser ainda melhores. Mas isso é outra discussão. E eles não ganham só o Tour, né? Eles ganham o Tour e quantas etapas? No Tour, 5, acho eu. 6, Tour, o Laporte. 2 Tour, do Vingegaard, 3 do Laporte, 2 do Van Aert. Vingegaard, 3 do Van Aert, pá, e 6 etapas. Eu não sei se são 3 do Van Aert ou são 2. O Tour, o contra-relógio eu acho que são 3. São o Tour 5 ou 6 etapas, mais a camisola verde. Eles basicamente apareceram todos os dias no Tour. Sim. Não é só na Vuelta, apesar de não terem conseguido o objetivo principal, que era o póquer do Roglic, ganharam o contra-relógio, ganharam a etapa com o Roglic, rodaram a camisola de líder por 3 ou 4 ciclistas diferentes, o que também demonstra algum domínio. E mesmo no Giro têm bloco. 2 vitórias e a camisola da montanha. Não estou em erro com o Cohen Bauman. Sim, só faltam mesmo as clássicas. Exato. Passamos agora, como já nos tínhamos começado a adiantar, para a surpresa do ano a nível coletivo. Acho que foi unânime, acho que esta foi mesmo unânime.
Vou aqui confirmar. Não foi, mas foi quase. O segundo voto é mais. Pode dar para outras discussões. Lourenço. Então, pronto, como o Branco já se adiantou a falar um bocadinho, é o vencedor da equipa surpresa do ano. Vai para a maior surpresa de equipas, é a Intermarché. Com ciclistas em grande forma, como Girmay, Rota, Mentias, que fez, como já falámos, pelos resultados em grandes voltas. Um dos meus ciclistas favoritos, que eu por acaso achei que ele pudesse estar um bocadinho melhor ainda assim, acho que faz uma época bastante razoável, que é o Quinten Hermans. O Thyssen também com bons resultados, e Christophe, claro, sim, também já falámos dele. Pós ao vivo também. E a Nirt. É quase todos. É quase todos, exatamente. É só começar a dispará-los. Esta equipa, a Medghent, também acho que fez uma Acho que agora já estás a exagerar um bocadinho, não é, Lourenço? Está bem, ok. Queria só continuar a dizer nomes, tipo da Intermarché. Lourenço Rota, sim. Grande Taco Van der Noorten. Não, mas acho que a questão Uma equipa mesmo divertida, sem dúvida. Sim, a questão mesmo é se até que ponto irão conseguir manter o nível na próxima época. Eu acho que tem aqui ciclistas que efetivamente irão manter-se a um bom nível, como o Girmay, o Hermans. O Hermans vai sair para a Quickstep ou para a Alpecin. Alpecin. Sim, também se fala da possível saída do Thyssen, não é? O pós ao vivo ainda não renovou. O Christophe vai sair. Mas entra Rui Costa. Ok, então isso é sinal de que ok, não. Eu acho que se quiserem saber mais sobre a Intermarché, podem ler um artigo muito bem escrito no nosso blog. É só uma sugestão de leitura. Quem é que escreveu? Podes dizer o autor, só para sabermos, ser mais fácil de identificar. É um especialista em fantasies, Mike Gray. Miguel Pratas. Ok. Vou... Mike Silvers. Então, e ainda aqui nesta categoria, eu não sei quem é que votou na Movistar. Foi o nosso patrocínio do site. Eu aqui percebo este voto, mas aqui divido a época da Movistar em dois. A primeira metade da época, possivelmente, se calhar, a maior desilusão. Mas a verdade é que desde a Vuelta tem feito uma época fantástica, com destaque para o Henrique Mas, que também esteve muito bem agora nas clássicas em Itália. O Valverde também esteve bem nessas corridas e, claro, a maior vitória de todas, Ivan Garcia Cortina. não podia não ser mencionado. O Branco está a rir-se imenso, pena ter o micro desligado. Mas atenção, sai Christophe, pós ao vivo, Backlund, Pasqualon, Yanir, Quinten Hermans. Sai uma parte muito importante desta equipa. E entra Rui Costa e entra aqui Mike Tennyson, que eu por acaso tenho alguma curiosidade de qual é que será o desempenho dele agora com mais liberdade ao fim de estar tantos anos. Mas é um ciclista que eu acho que pode ter algum interesse. E entra outro especialista das fugas, Rune Ergots, ou Ergots, como é que se diz o nome dele? Muita atenção a esse ciclista, muita atenção. Não tenho ideia dele ser só um ciclista de fugas, ainda é jovem. Ainda pode ter até agora foi um especialista mais em fugas, mas... Sim, e é muito bom contra-relogista. Sim. Mas acho que a qualidade que entra não equivale à qualidade que sai. Acho que podemos concordar mais ou menos. Mas depois tem jovens que podem safar, como o Madis Mikkels e o Hugo Paget. Sim, que também esta o época já desenvolvimento deram o ar da sua graça. Sim, e o Tyson ou lá o que é também, este final da época
demonstrou um nível muito alto. Muito mais alto do que eu esperava. Bateu Philipsen, por exemplo, numa das clássicas do final da época, ao sprint. Portanto, vamos ver o que é que ele vai dar no próximo ano. Eu acho que não vai ser fácil igualar o desempenho deste ano, até pelos nomes que referiram que já saíram e os reforços. Parece que ainda não chegou assim nenhum nome de alto gabarito à equipa. Mas se eu tivesse que apostar na perspectiva do próximo ano, acho que a Intermarché pode perfeitamente ganhar um monumento. Também com o ciclista surpresa deste ano, com o Guirmay. Que monumento é que vês o Guirmay ganhar? Roubaix. Vai ganhar logo o primeiro e lançar A Remo? Pois, é mais na Serra, porque eu acho que a Liège é demasiado para ele. Flandres também. Não, Liège e Lombardia. Sim, a Flandres também me parece difícil. E acho que é entre Sanremo e Flandres. Sim. Uhum. Não sei se ele tem pernas para a Flandres, mas é assim, ele também progrediu muito do ano passado para este ano, pode continuar este caminho, sem dúvida. Prosseguimos para a próxima, ou alguém quer dar aqui alguma menção honrosa à outra equipa? Ou o prémio é 100% de Intermarché, não há discussão. Por mim seguimos. Então, aqui já houve mais alguma polémica e votos em sentidos opostos. A maior desilusão a nível coletivo. Ricardo, por acaso não sei se votaste no vencedor ou não, mas cabe-te a ti apresentar este prémio. Tal como o Meder foi o meu voto para a desilusão do ano em termos de ciclistas, Bahrein é o meu voto para a desilusão do ano em termos de equipas e é o nosso vencedor, neste caso. É a nossa equipa vencedora. Parabéns à Bahrein. Eu quero contestar. Depois, quando apesar de ter ganho um monumento, apesar de ter ganho uma Flash Wallonne e até ter resultados decentes com a Holanda este ano, para mim é uma desilusão porque o ano passado foi incrível. O ano passado havia um momento em que eles parecia que ganhavam todas as corridas em que participavam, ou pelo menos destacavam-se muito em todas as corridas em que participavam. E este ano, a partir das... Quer dizer, não houve um momento em que a equipa estivesse realmente bem. Teve a Milan-San Remo, que é sempre uma corrida muito tática e o ataque... Há um ataque que resulta e pronto, não tem muito a ver com o nível da equipa, é mais um corredor ter a sorte de estar no movimento correto. Teve o Tunes que ganhou a Flash Wallonne com todo o mérito e parabéns ao Tunes, mas também não se esperava, mas parabéns a ele. E o Holanda que teve um bom resultado no giro, acho que só o erro pódio no final do giro e agora um bom resultado na Lombardia, mas o resto da equipa não fez nada e pelo que nós estávamos habituados Bilbao também perdeu o por fazer uma Colbrelli. boa época. Diz. Apenas o Bilbao foi o único que manteve Sim. o nível, mas também dá a sensação que se calhar devia ter participado em provas mais importantes, por exemplo na Vuelta, dá a sensação Exato. que não foi eu bem acho que o Bilbao aproveitado. não dá mais que aquilo é o que ele tem. Exato, o Bilbao é razoável e é consistente, mas o nível não é o nível de top mundial. Eu concordo que eles... Um Colbrelli o ano passado, por exemplo, mostrou. Exato. O Fred Eu concordo. Wright também em alguns momentos Sim, é verdade. Mas ganhou bola. apareceu bem. Sim, isso é verdade. Sim. Eles ganham a Milan-San Remo, a Flash Wallonne, fazem pódio na Volta à Itália. É assim, eu concordo que eles desiludiram em relação ao ano passado, ou à época incrível que tiveram ano passado. Também perderam Colbrelli, que foi o principal nome da equipa, da época Como incrível que Mohoric, eles fizeram o ano passado. Como Mohoric. Mas Mohoric ganhando a San Remo, mesmo não fazendo o restante de uma grande época. Acho que Sim, tem época mas feita, eu até pensei em Mohoric para a desilusão da época. Mesmo tendo ganho um monumento, Está por exemplo. um resultado sozinho, não é? Pois, Ele começou bem, depois teve uma época muito discreta e agora também terminou
Pronto, ganhou a volta à Croácia ao Vanguard por 1 segundo, salvo erro. A volta à E Croácia. na Gran Piemonte também acho que fez um bom desempenho, mas sim, claramente muito curto. Só mesmo o Milan-San Remo salvou a época, sem dúvida. Sim, faz quinto É, em a Roubaix, faz quarto no E3 Saxo Bank. A questão é que é um monumento. É um monumento e disfarça um bocado a cara da época dele e da época da equipa, mas para mim não chega. Por exemplo, ele no Tour, eu não sei, eu acho que ele nem sequer um top 10 faz, por exemplo. É muito curto mesmo. Sendo que o ano passado ganhou 2 ou 3 etapas do Tour. Sim, 2, pelo menos. Eu queria só explanar as minhas ideias sobre este tema, que é, eu acho que uma coisa que o Ricardo disse é muito acertada, que é o Moritz ganhar a Milan-San Remo no que a qualidade da época, do que a qualidade da equipa, na responsabilidade da equipa nessa vitória diz respeito. Quer dizer, ok, levaram-lhe a água, portanto, os diretores desportivos podem ter dito ataca agora. Portanto, eu percebo isso. Não me digas que os diretores desportivos disseram ao Moritz para atacar na descida. É que também não era preciso, não é? Exato. Geniais, as coisas que eles se lembram. Portanto, dito isso, eu acho que essa vitória, e mesmo a do Tunes na Flash Wallon, a corrida é sempre igual todos os anos, tal como a San Remo. Só que uma é a subir, a outra é a descer, pronto. E tu chegas ali, quem tem mais força ganha. Pronto, foi o que aconteceu ao Isso é verdade no Flash Wallon, mas na Milan-San Remo não. Na Milan-San Remo é quem tiver no ataque certo. Sim, mas eu agora estava a falar da quem Flash. tiver mais forte ganha, exatamente. Sim, eu estava a falar da Flash. E, portanto, ele ganhou. Onde é que a Bahrein teve razoavelmente bem a nível coletivo? No Giro de Itália, faz terceiro lugar com a Holanda e quinto com o Bilbao. E é isso. Porque vamos olhar para o Tour. O melhor classificado no Tour é o Luís Leão Sanches com 13º lugar. E vamos olhar para a Vuelta e o melhor classificado é o Landa em 15º e o Luís Leão Sanches em 16º. Opa, e além disso tem a vitória do Buitrago no Giro de Itália na etapa 17 e pronto. Ora, isto pai, não é e pronto. Não é, desculpa. Fazem pódio na Romandia, no White Tour, no Volta à Polónia, no Terreno Adriático, quarto no Dauphiné, quinto no País Basco, sexto no Paris-Nice, sexto na Volta à Romandia. Eles estiveram presentes nos grandes momentos ao longo da temporada. Eu não dei por eles. Mesmo tendo esses resultados, não dei por eles. Okay, mas o meu ponto é só esse. Mas, basicamente, esses resultados que tu agora enumeraste são os resultados do Pela Bilbao. Mais de metade desses resultados foram pela Bilbao. A única questão que está aqui, ou seja, o que eu acho que o Henrique está a levantar é há equipas que fizeram épocas piores. Mas as expectativas eu até acordo com isso. Sim, mas aqui não é a pior equipa, é a maior desilusão. São coisas diferentes. Pronto, é a Bahrein. Tal e qual. Porra. A pior equipa é a Astana e nisso acho que não há grandes dúvidas. Exato. Mas a maior equipa é Israel. Israel é pior que a Astana. Israel não é uma equipa. Israel ganhou a volta à Turquia. A Astana faz top 10 nas 3 grandes voltas. Não sei quantas equipas fizeram top 10 nas 3 grandes voltas. Props ao Bevin. Eu pessoalmente tinha muitas expectativas nesta Astana e para mim foi a equipa que mais desiludiu, tendo em conta as minhas expectativas, mas percebo completamente os vossos argumentos relativamente à Bahrein. As expectativas eram muito mais altas e pronto, não vou voltar a explanar mais, a esmiuçar mais o que foi falado. Eu acho que depois da época passada a expectativa para a Bahrein era caso o alarme. Isto é fantasy da NBA, quase certeza. Vai Lourenço, vai que é teu, miúdo. Não, nós somos, como é que se diz? Somos muito ecléticos. Em relação à Bahrein, a minha expectativa era que fossem uma das melhores equipas do ano. E não foram claramente. E foram até, se calhar, uma das piores equipas do World Tour. Estavas à espera que eles dessem ali o salto para o sítio da Bora, por exemplo, não é? A seguir às grandes. Sim, a seguir à Quick Step, a seguir às 4 grandes, à UAE e à Jumbo. E à Ineos. Acho que hoje em dia há 4 grandes equipas. Já não esperava muito da Ineos, portanto achava que a Bahrein podia estar ali ao nível da Ineos. Ok, respeito.
Eu votei na Loto, sobretudo porque fico triste dos vetos de divisão, porque o Caleb Ewan teve muito mal, porque a Team Valence só corre até fevereiro, e porque mesmo com o Super Arnold ali não se conseguiram salvar. Mas, embora tenha aqui estas objeções que partilhei convosco, concordo. Acho um pouco injusto, até porque temos aqui fator Cobrelli também, não é? Que nós não falamos muito. Cobrelli é responsável por muitos dos grandes resultados de 2021. E Rusgas. Bem, vamos continuar. Passando agora aqui para as provas, ou seja, fechando aqui o capítulo coletivo. Começamos com a corrida do ano. Pode ser uma clássica, uma grande volta. A corrida que mais vos manteve agarrados à televisão, e este primeiro prémio vai ser apresentado pelo Pratas. Aqui houve unanimidade em escolher o Tour de Languaki. Aqui a última corrida do ano. Não, estou a brincar. Aqui por maioria ganhou a Volta a Flandres. Na minha opinião foi o monumento mais espetacular, mas detestei o último quilómetro. Odiei mesmo, não sei se ainda se recordam o que é que aconteceu. Mas incrível ver o Van der Poel e Pogačar, os dois, talvez os dois melhores em prova, a dominarem completamente o resto da competição, mas depois nos últimos 500 metros aquilo que se passou, não me vou alongar. O Pogačar foi à escola, também não pode ganhar sempre, não é? Não pode ganhar sempre. Mas também houve aqui muitos votos, alguns votos no Tour. Claramente a melhor grande volta do ano. Para muitos é a melhor corrida do ano, é mais importante sem dúvida. E este ano foi espetacular, com o duelo entre o Pogačar e o Vingegaard. Foi mesmo um festival de ataques e respostas incrível, com a surpresa de não ser o esloveno a ganhar. E também houve aqui várias etapas extra a este duelo que foram espetaculares. A etapa que ganha o Van Aert, por exemplo. Este ano o Tour fez jus à sua fama e foi claramente a melhor grande volta. Ainda assim, aqui por maioria ganhou a Volta a Flandres. Eu queria só dizer que tive mesmo quase para votar na corrida, na prova de estrada dos Mundiais, na categoria de Júniores, claro. Mas achei que vocês iam achar que eu estava a ser nacionalista e então não o fiz. Mas foi claramente uma das provas mais incríveis, onde a tática foi menos, digamos assim, prevalecente e se torna o espetáculo mais interessante. E foi uma prova muito, muito interessante. Para nós portugueses que estávamos com o Morgado, foi muito entusiasmante nesse sentido. E ao mesmo tempo, o facto de ser de madrugada também torna assim a coisa meio... Ter sido de madrugada torna a coisa assim meio mística, e foi uma prova muito bonita. Era só isto que eu queria dizer. Por acaso... Diz, Lourenço, diz. Por acaso não me lembrei dessa, mas era uma excelente opção, sem dúvida, Braco. Ainda bem que te lembraste. Era uma bela opção. Mas o Tour, sem dúvida, aquela etapa então que o Pogačar fica... Epá, eu lembro-me que estava a trabalhar e tive uma pausa num café só para comer qualquer coisa, e é no momento em que o Vingegaard deixou o Pogačar para trás, e não me lembro de há muito tempo ficar de queixo caído. Era só isto que eu tinha para dizer. Pronto, a corrida do ano fica assim, a Volta a Flandres. Eu queria só dizer que, embora tenha votado no Tour, há uma imagem da Volta a Flandres quando havia aquelas dúvidas todas sobre o Pogačar, e ele arranca ainda a 40, 50 km da meta, que inclusive apanha o Van der Poel mal posicionado, que é uma imagem que se vê lá apanhar os fugitivos e a passar por toda a gente a voar.
e depois o ele ficar isolado com o Van der Poel, acho que realmente foi daquelas corridas que nos manteve agarrados à televisão e que é bem merecedora do prémio. Aqui numa categoria relacionada, mas que vamos ter vencedores e nomeados ligeiramente diferentes, a melhor vitória do ano. Quem foi a vitória que mais vibraste e levantaste os braços com o ciclista branco? Sem ser a do Cortina. Sim, a do Cortina, os meus braços, na verdade, não sei onde é que estavam, mas não era no ar. Deviam estar Agarrados à cabeça, não é? Eu não sei se considero içar, mas sim, vou pensar, depois respondo-te mais tarde. Portanto, a nossa vitória do ano foi a do Biniam Girmay na Gent-Wevelgem. É de facto uma vitória muito particular. Eu acho que ele chega com o Van Gestel e com o Laporte. E Stuyven, se não estou em erro. Pronto, e o Stuyven chegou aos 4 ali com o pelotão mesmo quase. E a reta da chegada da Gent-Wevelgem é muito, muito longa e foi muito, muito emocionante ver o Girmay ganhar a primeira vitória no World Tour, que significou também a primeira vitória africana no World Tour. África Negra. África Negra. E foi de facto muito surpreendente na altura ver o Girmay ganhar uma prova com o prestígio desta que falamos. Outra prova, outra vitória mencionada foi a do Remco Evenepoel na Liège-Bastogne-Liège. E a imagem do que estavas a falar desse ataque do Poga na Flandres, o ataque do Remco na Liège é uma imagem também de uma das imagens do ano. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. A potência que ele mete naquele ataque, para já é logo aquela coisa do ninguém vai, vão deixá-lo ir. Pronto, então depois não se queixem. E a potência, a intensidade daquele ataque é uma coisa... Há uma coisa que para mim sobressai, que é: faltam 40 km, ele tem 20 segundos de avanço e nós estamos todos em casa. Isto já está feito. Sim. Já ninguém vai lá. Mas no fundo é... Ou seja, é curioso pensar que vemos o Remco fazer aquele ataque e ganhar de Liège. Pensávamos o que é que ia seguir para o Remco no resto da temporada. Isso é muito interessante também. Não, e inclusive é a primeira vitória dele em grandes palcos. Eu lembro-me que nós brincávamos um pouco dele ganhar muito, mas naquelas provas com menos relevância, e ele ali ganhou de uma forma muito autoritária e logo no monumento, não é? Aliás, acho que a única vitória o World Tour que ele tinha era em San Sebastián. Claro. Até aí. E essa foi outra vitória parecida, não é? Sim, a de San Na Sebastián também mesma- é impressionante. É impressionante. Mas eu aqui acho nesta categoria gostava só aqui também destacar aqui dois momentos do Christophe este ano, que acho que foram duas vitórias impressionantes. A primeira delas em Chelder Pries, com um ataque a solo, não sei se recordam, mas foi uma vitória muito, 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 muito impressionante. Queria só destacar. E depois no circuito franco-belga também foi uma corrida disputada até ao fim. Neste caso foi contra o Van Gestel e contra o Campenaerts, acho eu. Mas estas duas do Christophe também me impressionaram aqui ao longo deste ano. Foram as duas que mais me impressionaram, tirando estes grandes momentos que já foram referidos. Sim, temos E Pogacar obrigado. na Strada Bianca também, completamente dominador. Arrasa Obrigado, completamente. Pratas, por falares no circuito franco-belga neste podcast. Acho que isso é mesmo importante. E numa outra vertente de vitórias resultante de trabalho de equipas, temos a etapa do Paris-Nice e a etapa de Calais da Volta à França, que são talvez o expoente máximo do que é o trabalho de equipa sem contar com sprints. Sim, partir completamente um pelotão e dominar. Sim, essa vitória também- do Paris também tem houve esse lado uma- que é algo quase nunca antes visto. Eu acho que nunca tinha visto, pelo menos. Alguém também a sair temos do pelotão, aquela- 3 gajos da mesma equipa e ir até ao fim sozinho.
Desculpa. Também temos aquela vitória, que foi a primeira vitória da história a ser disputada ao Pedra, Papel, Tesoura, na volta à Eslovénia, não sei se lembram. Isso foi ótimo, devo dizer. Grande vitória. É bem lembrado, sem dúvida. Mais alguma que mereça o vosso destaque ou podemos passar à frente? Passamos para a melhor grande volta. Lourenço, há bocadinho já falaste um bocadinho dela, quando estávamos a falar da corrida do ano. A melhor grande volta deste ano também não teve muita discussão. De volta aos seus tempos áureos. É verdade, voltou aos seus tempos áureos e a melhor grande volta do ano é o Tour. Eu não sei, acho que não me devo alongar muito porque ainda falta um prémio que vai culminar também com isto. E pronto, também já falamos aqui de algumas razões. Efetivamente, acho que pelo facto de Pogačar ter sido destituído de vencedor e vinha de 2 vitórias, a surpresa de afinal não ser Roglic, ser Vingegaard e a consistência que teve, acho que. E depois acho que efetivamente é merecido este prémio. E depois na Vuelta também tivemos logo ao início, mais ou menos ao início, percebeu-se que aquilo estaria mais ou menos destinado para o Remco. O Giro, se calhar, teve ali alguma indefinição e aquilo pendeu depois para o Hindley, mas acho que efetivamente em termos de espetáculo o Tour foi mesmo a melhor grande volta e é merecido porque lá está, já há alguns anos que era a seca do costume, em que aquilo era o comboinho e pronto, ninguém atacava, ficava tudo a olhar. E este ano efetivamente houve ataques, contra-ataques e foi uma loucura boa. É isso, eu acho que em todas as dimensões do Tour, ou seja, tivemos a luta pela vitória, os sprints foram muito divididos, tivemos o Van Aert pela verde, tivemos o Pogačar nunca se render e não tivemos um Giro e uma Volta particularmente espetaculares, por isso acho que este prémio é relativamente fácil de entregar. Podemos passar ao próximo então? Vamos, resultado de surpresa do ano. Também acho que é um prémio fácil de entregar. Para quem acordou surpreendido com este resultado. Ricardo. Pois, sim, eu acordei mesmo surpreendido com o resultado. Foi exatamente o que aconteceu a mim. Exato, também eu acordei surpreendido com o resultado. Foi muito estranho. Acho que não vai haver justificação para este resultado. Acho que não vai acontecer mais nenhuma vez no futuro. Não sei se o Fosse vai ganhar mais algum contrarrelógio do World Tour, pelo menos no futuro. Portanto, o que é a dizer? Ganhou, parabéns a ele. Derrotar o Kung também não é difícil, mas não vai ganhar mais nenhuma vez. Em relação ao resto, aos outros nomeados, mas não é um resultado, mas é uma surpresa. Pelo menos no final da época. É um resultado, por exemplo, no Giro da Liménia é um resultado. Sim, quer dizer, tudo é um resultado desde que termina a corrida, não é? Portanto, precisamente. O Mas ser a forma do Mas no final da época também é incrível. A forma não é só a forma, mas também a forma e a forma de correr. Sim, a forma e a forma de correr são incríveis e vamos ver o que é que vai dar no futuro. Mas ele demonstrou um nível muito alto e começa a acreditar que pode se tornar mais do que tem sido agora. Eu não acreditava nada no Mas, aliás, para mim era completamente indiferente do Mas
Começa a acreditar que é um candidato agora ao pódio do Tour, por exemplo. Alguém quer contrariar esta opinião? Branco. Não vou comentar. É o meu comentário possível. É só porque eu já disse isto neste podcast, noutros episódios, e eu percebo que seja uma forma particular, mas vá lá, pessoal. De repente agora o Mas vai chegar ao Tour e vai... Nós já tivemos outras ocasiões em que achámos que o Mas, não desta maneira, é verdade, a forma de correr é mesmo uma surpresa, mas bons resultados no final da época na Vuelta não é inédito para o Mas. Daí a ganhar o Giro do Emília e fazer segundo lugar na Lombardia, sim, é estranho, mas isto passa, não se preocupem. Isto passa e ele volta à normalidade. É um corredor que já fez top 5 no Tour. Portanto, um pódio no Tour não acho assim uma surpresa tão grande. Sim, tens aí essa classificação só para saber a quantos minutos é que ele ficou. Deve ter ficado em menos que o quinto lugar do Vlasov deste ano. Fez sexto em 2021. Epá, Henrique, Fez sexto em 2021, a 11 minutos do vencedor e a 4 minutos do terceiro lugar. Pronto. E em 2020, deixa-me só abrir. Faz Quinto. 6 minutos do vencedor e a 2,5 do terceiro lugar. Mas a poucos segundos do quarto, atenção. Exato. Sim, mas eu acho que ele a fazer quinto lugar no Tour é aceitável, é normal, até para o mais. Devia já ter feito mais, na verdade. Pronto, mas com a forma que ele apresentou agora no final da época, acho que o pódio não é descabido. Isto por mim valia almoço. Não, eu sobretudo fico triste, porque eu não estava a falar do Vlasov e de repente sou atacado. Não, eu acho que foi muito bem metida. Eu pensei exatamente no mesmo. Porque o Vlasov faz quinto lugar para aí a 20 minutos. O Vlasov são para aí 15 ou 16. O Vlasov é um corredor de uma semana. E vocês, em vez de estarem sempre a criticar, percebam que se pode gostar. O vosso ciclista preferido pode ser um ciclista de uma semana, pode ser um sprinter, pode ser o que vocês quiserem. Não. O meu é um ciclista de quarta semana. Vê lá a minha especificidade. O meu ciclista favorito é forte mesmo na quarta semana. Sabes o que é mais triste, Branco? É que uma pessoa como tu, que com boas escolhas, pá, com um discurso fluido, etc, 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 tem como ciclista favorito o Vlasov. Epá, não encaixa, percebes? Não encaixa. Imagina. Ter tantos outros. Tipo quem? O Roglic? Epá, já ganhou mais do que o Vlasov. Mas eu não estou a dizer isso. Vai ganhar mais do que... Já ganhou mais do que algum dia o Vlasov vai ganhar. De acordo. Mas eu só estou a dizer que é fácil escolher esse tipo de ciclista preferido. Eu gosto muito... Um dos meus ciclistas favoritos, se calhar para aí o segundo ou o terceiro, está no meu top 3, é o Quinten Hermans. Eu percebo. Gosto muito dele também. Mas isso só aconteceu porque uma vez tu apostaste nele numa fantasy e resultou. Tu sabes disso, portanto não venhas para aqui. Não, eu gosto da forma de correr. E ele é bom ciclista. Pá. Eu sei que é. Então pronto, assim. ok. Mesmo que seja por isso, porque é que tu gostas do Vlasov? O Vlasov é um corredor fantástico. Estamos a meio dos prémios Falsplan, mas é um corredor fantástico. Já ganhou o Giro o Giro Giovanni, que é uma coisa que é muito importante para mim. Consegue sprintar em grupos reduzidos. Já ganhou o Giro de Emília 2 vezes. Acho eu que são 2. Tem provas mais do que dadas e também tem provas que não consegue fazer mais do que isto. Mas isso são outras questões, não é? Pronto. Agora, o sprint reduzido deve ser com... Não sei. Pai, com o Rui Costa. Desculpa? Ganhar sprints reduzidos. Não, o Vlasov tem ponta final. O João Almeida ganhou ao sprint ao Vlasov, na boa. Eu acho que o Vlasov há 2 anos ganhou o Giro de Emília, mas não foi ao sprint. Foi simplesmente passou por ele de moto. Sim, acho passou que por ele de moto. No Giro de Emília. Acho que foi. Portanto, por mim podemos continuar, como já se percebeu neste programa, não se pode gostar de certos ciclistas, é triste. Mas vamos continuar a atribuição de prémios. Longe disso, tu tens os teus gostos e eu não vou contestar. Eu só queria tentar perceber o porquê. Sentiram a birra do menino?
Não se pode gostar, vamos continuar. Só estávamos a tentar que te justificasse. Exatamente. mas a questão o primeiro argumento que ele dá é porque ele é fantástico. Ok, está bem. Imagina, Ok, pronto. eu não quero entrar neste tipo de discurso, mas a verdade é, porque é que tu gostas de coisas e de pessoas? Por determinadas características ou por coisas que as pessoas fizeram. Consigo justificar isso. Principalmente características. Pronto, foi o que eu fiz na relação ao Vlasov. Pronto, Então qualquer gajo que ok, ganhe duas ok. vezes o giro da Emília é um gajo que tu gostas bué. Não, porque tens de O saber Mas só ganhar falta o giro uma. da Emília. Não. Tens de saber Duvido que ganhar tenha o ganho giro com da mais Emília. estilo do que o Mas ganhou este ano. Por isso foi porque não viste a prova. Pronto, Pois não não, viste não a vi. prova. Não vi. Pronto, a verdade é esta. E és o nosso moderador. Não. És o nosso moderador. Não, mas estás justificado. Eu disse que gostava de pessoas por causa de características. O Branco gosta do Vlasov por causa de uma característica dele. Ele é fantástico. É que ser fantástico é uma característica. Não sei se vocês sabiam. Se não Exatamente. sabiam, eu passo a explicar-vos. Pronto. Está Fantástico justificado. é uma característica. Que eu percebo que vocês não tenham em vocês, mas pronto. Isso já foi só desagradável. Essa última não era preciso. Bem, Faz parte da birra. o Fosse, apesar de ter ganho o prémio e ser campeão do mundo contra relógio, ninguém quer saber dele e preferimos discutir o Mas e o... Ainda estamos no Fosse. Fosse. Ainda estamos no Fosse. Por exemplo, o Fosse é uma... Estou a brincar. Pá, eu não tenho nada contra Foi o Fosse. fantástico. Numa Também prova. foi fantástico naquele dia, sem dúvida nenhuma. Passamos para a melhor vitória em monumento, que vai ser apresentada pelo Pratas e que pareceu... E apesar dele não ter votado em quem na vitória na vitória nomeada. Por acaso votei. A sério? Tens Nunca de estar- pensei, tens eu de nem estar- fui ver, mas pronto. Tens que estar mais atento. Porquê? Não faz sentido. Aqui Mas- houve dois monumentos que receberam aqui os nossos votos, que foi a vitória do Mohoric em Milan-San Remo e a do Remco em Liège, Bastogne-Liège. Não vale a pena estarmos a alongar mais sobre estas duas corridas porque já as esmiuçámos o suficiente, mas aqui a vencedora acabou por ser a impressionante vitória a impressionante descida do Mohoric em Milan-San Remo. Só dizer que também houve voto para Mathieu Van Der Poel, embora eu acho que a Flandres foi espetacular, não em si a vitória, mas sobretudo a corrida. E é isso, acho que o meu voto foi no Mohoric na Sanremo exatamente por causa da descida. A maneira extraordinária como ele arriscou e há vídeos disponíveis em que se percebe o quanto ele está a queimar todas as curvas e acaba por ganhar com 2 segundos fruto de exatamente disso. Por isso acho que é mais que justo. Passando agora à próxima categoria, a melhor vitória numa grande volta. Entenda-se aqui a melhor vitória em etapa numa grande volta e não a melhor vitória na geral de uma grande volta. Branco, capta-te a apresentar esta categoria. Estas categorias estão a ficar, como podem perceber, caros ouvintes, muito divertidas. E agora temos aqui, portanto, a melhor vitória em grande volta, que foi unanimemente, não foi de forma unânime, mas foi vencida por Tadej Pogačar na Planche de Belle Fille. E é de facto. Lá super, atenção que é super. É super, ainda por cima. Não vou dizer outra vez, porque senão. Pronto, mas é de facto uma vitória muito, muito particular e emocionante e inesperada, tendo em conta os últimos metros da chegada, não é? Porque eu acho que quando o Vingegaard arranca e nós vemos que o Pogačar não responde ao segundo, fica aquela coisa do pronto, está fechado. E o Pogačar vai buscar forças para ir aos rins ou qualquer coisa bem fundo e tem um sprint para aquela vitória que é uma coisa estúpida, além da subida ser uma subida muito, muito interessante e já clássica do Tour de França.
Houve também quem se manifestasse da já mencionada aqui a vitória do Wout van Aert em Calais, também, como se poderia dizer, noutro tipo de desportos, sem espinhas, não é verdade? E ainda a vitória do Vingegaard no Otakam, que é a célebre etapa onde Wout van Aert faz um trabalho maravilhoso e o Vingegaard consegue descolar mais uma vez o Pogačar e vence com distinção. São estas as 3 vitórias que decidimos mencionar, com o Pogačar a ser vencedor na super planche da PL FIG. Disse mais uma vez assim. O meu voto saiu vencedor. Eu queria só destacar aqui mais 2 pontos em relação a essa vitória do Pogačar. É que na altura foi muito contestado o facto de ele ter posto a equipa toda a trabalhar porque queria ganhar especificamente naquele dia. Era o início de uma associação que ele estava a lançar, alguma coisa do género, e então ele marcou muito essa etapa e depois passa só nos 20 metros finais, aquela explicação que tu já deste, e que se calhar foi um bocadinho do início do fim do Pogačar, entre aspas, no Tour, porque num tipo de subida onde ele deveria ser claramente mais forte, onde tudo apontava para ele ser mais forte que o Vingegaard, foi tac a tac, e foi quando se começou a falar dele poder não ganhar o Tour. Ou seja, apesar dele ter vencido a etapa, foi uma etapa que começou a levantar muitas questões à volta dele. E depois, para além das vitórias que nós falámos aqui, queria só destacar uma etapa do Giro, acho que foi a etapa 13, que agora parte a etapa desde o início e que fica um grupo de 10 com 70, 80 km para o fim, que foi uma etapa espetacular. Depois no fim ganha pelo Simon Yates, que já estava... É a chegada a Torino, acho eu. É possível, não tenho agora isso de memória. E foi uma etapa espetacular de 2 ou 3 horas de espetáculo consecutivo. Acaba por ganhar o Simon Yates, que já estava fora da luta pela geral, mas que deu um show autêntico. Etapa E 14, foi chegada a Torino, sim. 14, pronto, não foi 13. E acho que foi uma das melhores, se calhar não foi uma das melhores vitórias, mas se calhar foi uma das melhores etapas de grande volta deste ano. E eu também queria deixar essa menção. De acordo, Pensava que ias destacar a vitória de João Almeida na Vuelta. Pronto, tu és só mauzinho, né? Tipo, pronto. Não percebi de onde é que isso veio. Foi só porque sim. Mas está bem. Pronto. Não destaque porque pronto, não aconteceu. Mas teve uma boa vitória na Catalunha. Não entrei em nenhum destes critérios. Por isso, avancemos. O momento do ano. Tivemos aqui uma série de votos em sentidos diferentes, mas mesmo assim tivemos o vencedor mais ou menos inequívoco. Ricardo. Sim, eu diria que foi unânime pela definição do calado, mas sim, tivemos várias opções. Peço desculpa por esta. Lembrei-me há um bocado quando o branco fingiu que a outra era unânime. Ia mandar a dica do calado, mas pronto. Sim, portanto, a que acabou por ganhar foi o momento em que o Pogačar ficou para trás, engrenou, depois dos ataques sucessivos da Jumbo com Vingegaard e Roglic. Também menção para aquela brincadeira das bicicletas na etapa do pavê da Volta à França da Jumbo. Um momento engraçado em que eles não sabiam bem o que fazer. E o ataque do Remco na Liège-Bastogne-Liège, que é realmente um ataque de grande potência e de grande qualidade, na minha opinião também marcado pela incompetência do resto do pelotão. Mas acho que é a destacar o vencedor. E a etapa de Granon é talvez o grande ponto de viragem da Volta à França deste ano. E o grande ponto de viragem talvez da Volta à França do próximo ano também, porque se vai começar a olhar de outra forma para o que é o Vingegaard, para o que é a importância da equipa na Volta à França, e acho que é uma lição que a UAE e o Pogačar
aprenderam e que vai mudar a paisagem do próximo ano da Volta à França. É isso, foi um momento definidor do mundo do ciclismo. Quando se falava um bocadinho que o Pogacar parecia ter o domínio das grandes voltas na mão. E depois ele não perdeu só para o vingar, não é? Àquela altura que o Pogacar começa a ficar sentado e vê-se o Geraint Thomas, eu lembro-me também do Adam Yates, o Gaudu, a virem de trás, todos a passarem pelo Pogacar e a mostrar que ele é humano. E isto no culminar de uma etapa que estava a ser espetacular a 100 km. E foi Exato. um bocadinho aquilo que o Lourenço disse há pouco. Não houve muitos momentos em que eu ficasse tão de queixo caído a ver ciclismo como no momento em que tu percebes que o Pogacar vai completamente vazio e em 4 km perde 2 minutos e meio. Coisa... Exato. Não sei se houve outro momento em que tenha visto o Pogacar com tamanha fraqueza durante uma etapa da Volta à França, não de certeza, mas durante qualquer outra prova. Não me lembro de um momento destes. E é quando não o fazia prever, porque ele no Galibier, na subida grande anterior, tinha arrancado sozinho com o Vingegaard, sempre a puxar, a mostrar muita confiança. Até há aquela imagem dele no sopé da montanha, antes de começarem a subir para o Grandão, dele a dizer à moto que é a sorrir para a moto e a dizer que é para dar gás. E depois, de um momento para o outro, acaba-se as pilhas. E foi muito bom. Eu, por um lado, gosto, porque eu gosto de ser pelo Pogacar, mas também não queria que ele ganhasse sempre, né? E acho que ele fica mais picado, ele reagiu bem à derrota e acho que vamos ter muito espetáculo nos anos que vêm. Alimentou-se mal. É um clássico também, não é? Eu acho que ele nunca disse isso, ele disse. Não, claro que não. Não. Eu estou a dizer que ele Há disse muitos isso. que dizem, há muitos que dizem. Pronto, Ele não disse. Eu foi acho má que ele não disse. alimentação. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Passamos aqui para o último. Agora que referes isso, eu não tenho a certeza, mas lembro de ver qualquer coisa que devido a esses... Houve um ataque qualquer numa zona que ele supostamente se ia alimentar e não falhou essa alimentação por estar a atacar ou algo parecido. Mas eu acho que isso foi teoria, nunca veio dele. Ou seja, o pessoal disse, como ele esteve sempre sozinho, como esteve sempre a ser atacado, não se conseguiu alimentar, blá blá blá. Mas acho que nunca veio dele enquanto desculpa pelo mau desempenho. Não, isso não. Era nesse sentido que eu estava a E dizer. depois, mais tarde na prova, provou-se que não é um problema de alimentação, era mesmo Pernas. um problema de ter adversários mais fortes. Foi só o Lourenço? Pratas a tentar limpar o cadastro do seu menino, de um dos seus meninos. Não, isto até é uma crítica. E foi má gestão dele, excesso de confiança. Sim, Obviamente, acho que se não conseguiu acompanhar, obviamente foi falta de pernas, mas acho que foi claramente excesso de confiança e Também concordo. não devia ter. Ele respondeu a uns 10 ataques. Isto sim. é surreal, não E devia. carregou durante muito tempo o Vingegaard, quando o Vingegaard é que tinha que recuperar tempo para ele. Agora é fácil falar depois do que aconteceu, mas ele devia-se ter focado só num dos adversários, que na altura era o Vingegaard que estava mais perto, dado que o Roglic já tinha perdido tempo. Mas pronto, a forma em que ele estava na primeira semana, pronto, foi claramente excesso de confiança. Acho que mesmo nas etapas anteriores ele se podia ter guardado um bocadinho mais do que aquilo que se guardou. Acho que ele estava com confiança mesmo lá em cima e achar que, ok, eu sou o maior da minha aldeia, esta prova vai ser minha e ninguém me chega aos calcanhares. E depois deu-se um bocadinho mal. Acho que podia, se ele tem gerido melhor a situação, provavelmente não teríamos assistido ao que assistimos. Mas pronto, faz parte. Mas eu tenho Não sei muito respeito por ele se ver nesse altar, ou seja, estamos a assumir que ele tinha esse excesso de confiança, não é? Sim. E depois a maneira como ele lidou com a derrota. Não só a nível de fair play instantâneo, de dar os parabéns ao adversário, etc., como a reação nas etapas seguintes, de ir sempre ao ataque, de virar a cara à luta, de manter sempre um sorriso. Eu fiquei a gostar mais do Pogacar depois do Tour do que já gostava antes, que já gostava bastante. Mas acho que ele reagiu muito bem. Não concordo muito com essa visão do Pogacar achar que é o melhor. Não sei se ele tem esse pensamento. Acho que foi mais uma questão que muitos ciclistas apanham no início da sua carreira, que é estarem habituados a ser muito mais fortes que os outros
e deixarem de lado a tática e acreditarem que a sua força vai chegar para fazer a diferença. Claro, Não acho que não acho ser um excesso de confiança, é mais a forma de correr que não está adaptada a circunstâncias em que não é tão forte. E se noutras alturas essa forma de correr lhe deu vitórias, pronto. Agora houve uma vez que essa forma de correr não correu bem. Tal e qual. Sim, essa forma super ofensiva, quando não és o mais forte, tem muitos perigos e isso ficou evidente neste tour e sobretudo nessa etapa. Mas realça efetivamente essa resposta muito positiva que ele teve. E para fechar os prémios False Plan, vamos entregar o melão do ano diretamente do Lourenço para quem, Lourenço? Então é assim, vou dizer aqui alguns dos nomeados, em que tivemos Cosnefroid na Amstel Gold Race, Carapaz no Giro, Pogacar na Flandres, Fred Wright e o nosso moderador, o Henrique, na Vuelta. Vou deixar para quem fez esta nomeação, mas o vencedor não foi o meu voto, mas o vencedor foi Cosnefroid na Amstel Gold Race. O meu voto foi Carapaz no Giro, porque acho que efetivamente perder para o Windley é de se ficar com o melão. Mas desculpem, do Cosnefroid na Amstel também é muito boa e merecida para a Ineos, porque o ano passado aconteceu ao Pidcock e a cara do Cosnefroid este ano é muito engraçada. Mas este ano ainda foi pior, porque disseram ao Cosnefroid que ele tinha um ganho. Ao Pidcock acho que nunca lhe chegaram a dizer que ele tinha ganho. Acho que nunca lhe chegam a dizer, mas ele é que achava. Exatamente. Que tinha ganho. Ele chega convicto de que era ele que tinha ganho, exato. Acho que ele até hoje ainda pensa que ganhou, porque há aquelas teorias do photo-finish não estar no lugar certo e coisas assim. Acho que toda a gente põe essa questão, aquele photo-finish é qualquer coisa de surreal. Mas sim. Mas acho que temos 5 nomeados de categoria, sem dúvida. Eu acho que sim. Acho é melão para toda a obra. O Fred Wright foi o ano inteiro naquilo, né? Sim. quase nunca. O Pogacar é o ciclista mais forte e fica fora do pódio. O Carapaz também um bocadinho excesso de confiança, controlou o giro inteiro, depois perde na última etapa. Pá, e eu, pronto, é o que é, não vou comentar sobre mim próprio. O Prato, quem é que votou em mim? Eu não sei. Foi o Pratas, foi o pó. Sim, deve ter sido. Eu não sei. Mas pronto, é bem atribuído, sim. Não. Eu desgosto menos do Remco do que o que vocês pensam, mas ok, aceito. Que eu estava à espera que ele quebrasse e depois nunca quebrou e estava à espera que o João fizesse mais do que o que fez. Por isso, eu acho que gostas mais do João do que não gostas do Remco, não é? Sim, mas o João não esteve assim tão abaixo daquilo que eu estava à espera. O Remco é que esteve bastante acima daquilo que eu estava à espera. Por isso acho que o caso do melão aqui é mais no sentido de eu ter andado aqui a dizer que ele ia quebrar. Não, estava-me a rir Branco, do expressa, da cara do Cosnefroid, precisamente. Porque, imagina, tu chegas, dizem-te que ganhaste, fazes uma grande festa e depois, afinal não ganhaste a cara do gajo. Ei, triste. Pronto, mas ele depois teve vitórias no resto da temporada e isso foi... Mas foi um momento, de facto, como este, foi engraçado. Para ele não deve ter tido muita graça, mas pronto. Foi curioso. É isso e aqueles fails todos das pessoas dos ciclistas que acham que ganham. Estás a perceber? Mas já esqueceram-se que alguém chegou. Esses também adoro. O Philipsen fez uma muito boa dessas. E perder sprints para o Godou é mesmo. E o Van Aert, que perdeu o sprint para o Godou quando já tinha os braços no ar. E o Bettiol, não mencionámos por acaso a EF como uma das desilusões da época, mas o Bettiol também teve um momento desses na volta à Suíça, salvo erro. A volta à Suíça é uma prova muito Eu acho que foi numa prova mais buscada, mas sim.
Eu acho que foi na volta à Suíça. Ok, é possível. Volta à Suíça, sim. Eu achava que tinha sido na volta à Alemanha. Segunda etapa. E Calma lá pronto. que a volta à Suíça é pá, e a quarta ou a quinta mais importante. Mais importante do que? Da Do Suíça, histórico só do se ciclismo for. nacional, só se for. Não, e do ciclismo nacional. É A onde nós volta à temos mais Suíça é a vitórias. segunda prova mais importante da Suíça, a seguir à Romandia. Não acho assim tanto. Mas Sim, pronto. quando vês Rohan Dennis a Eu também não é uma disputar prova que eu, vitórias que na eu geral aprecio com o Bernal, particularmente. por mim, acho que Eh, está tudo dito. Tá bom, pessoal. Olhem, muito obrigado por terem estado desse lado. Isto foi aqui uma experiência um bocadinho diferente. Daqui a 15 dias voltaremos com um episódio sobretudo focado nas transferências, nas principais transferências no mercado e dos impactos que isso poderá ter na época do ano que vem. Como sempre, referir que nos podem seguir em falsoplano.ghost.io, onde temos uma série de artigos sobre fantasy, temos crónicas, temos. Temos muito mais coisas incríveis e espetaculares. E ainda nos podem seguir depois no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Muito obrigado por terem estado desse lado e até à próxima.